Olá, hoje o meu vídeo é para quando você se sente extremamente irritado. Já deve ter acontecido com você, então pode ser que você esteja sentindo isso agora. É aquele processo que você se sente irritado, acorda irritado, faz meditação, mexe com a sua energia, põe pensamentos positivos na sua mente, respira profundamente, faz de tudo, mas continua irritado. E parece que você fica entre ciclos. Fico bem, fico irritado novamente, fico bem equilibrado. As pessoas chegam próximas de mim, eu me sinto irritado de novo. Qualquer coisa que as pessoas falam ou qualquer coisa que aconteça dispara o processo de irritação novamente. Já se identificou com isso? Está se sentindo assim hoje ou tem essa sensação, se sente assim de vez em quando? Então, o vídeo de hoje é para te explicar essa situação, porque isso acontece e, obviamente, no final do vídeo nós vamos fazer um exercício para trabalhar essa irritação. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Liliane Matoso, para quem não me conhece, e este canal trabalha com espiritualidade, desenvolvimento pessoal e muitas informações para o seu desenvolvimento consciencial. A irritabilidade, a irritação, ela acontece por diversos fatores. São as junções de muitas situações e muitas emoções que, ao invés da gente conseguir resolver, em vez da gente lidar com aquilo, ou em vez da gente finalizar aqueles processos, nós colocamos todas essas informações armazenadas aonde? Na nossa energia, na nossa mente e principalmente nos nossos corpos energéticos. Se você já vem acompanhando o meu canal, eu sempre falo dos corpos energéticos, mas se você nunca viu esse vídeo, não tem problema. Nós temos corpos de energia, todos os nossos corpos são energias. O corpo físico, que é o corpo mais denso, que é onde a gente manifesta tudo que está acontecendo na nossa energia. Então temos os corpos mentais, emocionais, espirituais e conscienciais. Os nossos corpos mentais, eles vão armazenando as cargas de pensamentos de tudo que a gente não conseguiu colocar um fim. Então, quando você está irritado, o que acontece? Por que que dispara-se o gatilho da irritação? Certamente você está com diversos fluxos de pensamento agindo de uma forma muito rápida nos seus campos mentais. Então, uma hora você vai perceber que você está pensando nas obrigações, um outro momento nas coisas do passado, outro momento nos seus desejos, nas suas projeções para o futuro. Algumas dessas vezes você vai perceber que os seus ciclos de pensamento têm a ver com julgamentos que você faz sobre você, sobre o externo, sobre as pessoas, sobre as situações, pensamentos de análise com relação a valores. Então você está julgando se você fez algo que é certo ou se fez algo que é errado. Se alguém que você se relacionou fez algo que foi legal ou fez algo que não foi legal. Então a gente cria inúmeros, diversos, monstruosos ciclos de pensamento que vão se acumulando. Por isso que a gente sempre fala que a gente precisa dar um tempo e conseguir trabalhar nossa energia, entrar num processo de meditação verdadeiro, aonde eu desconecto e desligo a minha mente. Por isso que o mindfulness tem sido tão importante, que nada mais é do que a meditação do Buda, aonde você para e você observa, você se desidentifica dos pensamentos e daquilo que você está sentindo e apenas está presente. Porque esse processo, ele é importante para justamente cortar esses ciclos monstruosos de pensamento que nós temos. À medida que a gente vai passando pelas situações, a mente ela vai fazendo o quê? Ela vai analisando, ela vai pensando, ela vai resolvendo, ela vai julgando e, acima de tudo, ela vai ajustando essas informações dentro da nossa carga energética. E isso vai se acumulando. Quando é que eu consigo me desconectar de um fluxo de pensamentos? Quando a situação relacionada a este fluxo de pensamentos, ela ficou bem resolvida para mim. Então, se eu tive um relacionamento que eu encerrei e aquele relacionamento ele chegou num final onde eu entendi tudo o que aconteceu, eu resolvi os meus sentimentos, as minhas emoções, eu deixei tudo claro como eu queria, resolvi minha situação com a pessoa, aquilo foi finalizado.
Foi um evento, uma situação, uma ocorrência que teve começo, meio e fim. Então tá ok, tá tudo finalizado. Então a minha mente não precisa de tempos em tempos trazer aquele ciclo de pensamentos ou criar pensamentos sobre aquela situação, sobre aquela relação, sobre aquela pessoa, como uma forma de disparar em mim a percepção de que eu preciso resolver aquilo, né? Então, tudo que não é resolvido deixa na minha mente, no meu inconsciente, a determinação de que de tempos em tempos eu preciso disparar o ciclo de pensamentos para que eu entre em contato novamente com aquilo, entre em contato novamente com a situação que não está resolvida, entre em contato novamente com os sentimentos que eu tenho com relação àquilo, para que eu possa de novo ter a chance de chegar até um fim. E aí o que que acontece? Com o passar do tempo e com a dificuldade que nós temos em lidar com as nossas emoções e lidar também com as situações, a gente vai acumulando informações, eventos que precisam ser resolvidos. Então, quando você começa a fazer alguma coisa nova na sua vida, ou né, seja um pensamento ou uma situação, e você começa a entrar naquela energia de agitação, de movimento, de ação, às vezes até mesmo de vontade, ou seja, energias positivas, né, de movimento e ação. O que que o seu inconsciente ele vai entender? Ele vai entender que você está num movimento, você está numa boa energia, que você está de repente preparado para fazer alterações, criar novas realidades. Então o que que ele faz? Ele vai trazer aqueles ciclos de pensamento para que você volte a pensar neles e de repente consiga resolver, consiga dar uma nova resolução para aquela situação, consiga finalizar aquele processo. Então, por isso que a gente vai começando a ter esses ciclos de pensamentos e a gente fala: meu Deus, por que que eu estou pensando nisso? E aí, ao invés de você se conectar e falar: nossa, deixa eu resolver essa situação dentro de mim, o que que a gente faz? Ah, deixa pra lá, né? E tira da frente, mas não desconecta aquilo, não resolve, e aquilo fica como um potencial. Isso vai acontecendo com várias situações da vida. A nossa vida tem 1 milhão, né, de histórias acontecendo o tempo inteiro, né. Quanto maior essa conexão que a gente tem com as outras pessoas, maior a quantidade de estímulos, eventos, tudo com relação à possibilidade do nosso desenvolvimento. Então as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo. O que que acontece? Você se conecta a um ciclo de pensamento sobre uma situação, não resolve, ele fica guardado mesmo em stand-by. Acontece uma outra coisa, vem mais um ciclo de pensamentos, você observa aquilo, não resolve, aquilo dispara emoções em você, você coloca de lado e vai se acumulando. Todo mundo tem um limite, tá? E geralmente o limite da gente, ele tem um estopim similar, mas o tempo limite, ele é muito particular e depende realmente exclusivamente de você. Qual que é o estopim particular? Chega num momento em que a sua mente, a sua energia, ela está tão agitada que você tem dificuldade para dormir, você tem dificuldade às vezes para se concentrar, você perde o domínio ou perde até a percepção do que vem passando na sua mente. Você não percebe, a mente está tão agitada, há tantos ciclos de pensamento ali que você nem percebe que está pensando. Então, consequentemente, você não toma nenhuma atitude para resolver ou melhorar. Aquilo vira um fluxo muito grande e com o passar desse fluxo, a agitação desse fluxo, o que que acontece? Há o disparo dos gatilhos emocionais. Porque não existe pensamento sem emoção e nem emoção sem pensamentos, né? É muito difícil a gente conseguir simplesmente só sentir ou a gente conseguir pensar em algo e não disparar uma emoção. Isso, inclusive, é uma evolução muito grande que a gente tem que buscar, né? Não disparar o nosso processo emocional e sair da razão e entrar num processo, né, totalmente inconsciente, emocional e reacional, né? A gente tem que aprender a sair disso. Então, o que acontece? Quando dispara esses processos mentais, começa a disparar os processos emocionais. Então a gente começa a sentir emoções, que num primeiro momento são leves, algumas muito intensas. Então, se você pensa numa pessoa que te fez mal e que você não resolveu isso, e imediatamente vem aquela coisa ruim, né, no seu na região do seu coração, do seu chakra cardíaco. Às vezes vem a raiva, vem o ódio, vem uma coisa muito forte, pega a região do umbigo, né, a região até do chakra sexual muitas vezes.
E às vezes você se conecta a situações que te fizeram mal e que não foram nada do que você esperava, e que provavelmente está conectado com pessoas que você guardou muito rancor, aí você sente o seu campo emocional disparando em todo o seu corpo, né? Então a mente dispara pensamentos que disparam emoções, que disparam mais pensamentos. A gente começa a sentir aqui, né, a região do pescoço, a região do ombro, as costas, vai travando, né, as mãos, o rosto da gente muda tudo, porque a gente começa a disparar os gatilhos emocionais. E aí, à medida que nós vamos sentindo as emoções, nós vamos nos conectando às regiões do nosso corpo físico, aonde essas emoções estavam armazenadas. De que forma armazenadas? Como assim eu armazenei a emoção? Sim, as emoções que não foram bem resolvidas e que não são boas, elas giram no nosso corpo energético, elas param em determinadas locais, regiões energéticas dos nossos corpos energéticos, e elas ficam ali e depois são armazenadas na região dos nossos corpos físicos. Por isso que a gente tem doença, né? Por isso que nós temos dores, né? Por isso que a gente envelhece, por causa desse processo. Então a gente entra num acelerado muito grande do campo mental, que dispara a emoção. Num primeiro momento as emoções elas são muito fortes, mas depois a gente não resolve, a gente põe de lado junto com a mente. Ou às vezes elas são mais leves, você sente aquilo, aquilo fica negativo, né? Principalmente na região do cardíaco, na região dos ombros, mas você para, não resolve, vai deixando. E aí depois você começa a ter o quê? Ter a resposta do corpo físico. Então você fica com a sua mente agitada, com as suas emoções desequilibradas, porque fica, né, um vai e vem, e você começa a ter a resposta no corpo físico. É aí que você começa a ter cansaço, e você começa a ter dificuldade para dormir, dificuldade para acordar, você começa a sentir, né, uma dificuldade, até no corpo físico, você sente dificuldade para fazer alguma coisa, sente preguiça, sente dor, aí você começa a fazer movimentos cotidianos e tudo vai ficando mais difícil, né? Então, normalmente você vai fazer, sei lá, uma caminhada, tá mais pesado, tá mais cansativo. Você vai, de repente, fazer algum trabalho manual, normal, e você sente mais cansaço, mais dificuldade. A vista às vezes fica cansada, né? Aquela sensação de mente confusa. Então a gente começa a disparar vários processos que geram na gente o quê? A irritação. A irritação, ela é um comportamento, né, é uma união de todas essas informações, que é um comportamento que está querendo dizer para você o seguinte, né, luz vermelha, você precisa parar neste momento. E não adianta só meditar, né, e mexer com a sua energia. Você precisa trazer consciência a algumas coisas que estão estourando, que precisam ser resolvidas, acertadas, olhadas, né, e resolvidas. Isso é muito importante. Por que que a gente entra num estado de irritação? É como um carro que fica dando aquele alerta de que você precisa levar ele para fazer uma revisão, que tem um problema. A irritação é um alerta nosso, né, do corpo, da alma, do espírito, falando: tem algo muito errado. E se você não resolver agora, isso vai disparar, vai desencadear um processo muito pior, que provavelmente vai virar uma doença, para que você então pare tudo e olhe para si mesmo. Então, todas as vezes que você está irritado, o que você precisa fazer? Você precisa conseguir respirar, você precisa conseguir observar a si mesmo, entrar em contato com esta irritação, entrar em contato com os pensamentos e as emoções e chegar pelo menos a uma, duas ou, se possível, a todas as informações que estão te gerando essa irritação, porque na verdade eles são indícios, são demonstrações e muitas vezes bem claras do que você precisa resolver internamente. Eu preciso resolver a minha relação com alguma situação ou com algumas várias, né, situações ou com alguma pessoa, para que então eu consiga me libertar da conexão que eu tenho com essa pessoa, da conexão que eu tenho com essa situação que não está resolvida, com essa parte do passado que vem de tempos em tempos para o meu presente e que desestrutura a minha vida, a minha energia, a minha consciência. Tá? Então, mesmo quando a gente trabalha a nossa energia sempre, mesmo quando a gente faz, né, processos de meditações guiadas,
você sempre pode passar por esse processo da irritação. Por quê? Porque quem não entra em contato com situações ou convivências que não estão resolvidas, algum momento isso vem à tona, vai se acumulando e você vai entrar num processo onde sua consciência vai falar assim: tudo bem, você está seguindo o caminho da evolução da sua consciência, você está seguindo o caminho espiritual, você está ótimo nesse caminho. Então agora está na hora de você dar um novo passo, que é entrar em contato com o lixo interno, né? Não é nem sombra, tá? É o lixo interior e resolver isso tudo para que você possa se transformar realmente numa pessoa melhor. Tá? Então é isso que você precisa fazer. É isso que todos nós precisamos fazer. Difícil? Não é. Tá? O que a gente precisa fazer é conseguir controlar a irritação, conseguir ter a consciência, a tranquilidade para sentar e ficar quieto e observar. E quando você está nesse processo de irritação, isso é o mais difícil, porque você quer fugir, você quer sair correndo, você quer se desviar, quer fazer tudo, menos entrar em contato com aquilo que é importante. Então agora eu vou fazer um exercício com você, tá? Um exercício mesmo de consciência, para que você entre em contato com essas emoções, com essas situações. Eu vou te ensinar a fazer isso. A gente faz junto uma vez e você pode fazer outras vezes também na sua casa, inclusive para você se conectar a tudo que precisa, né? Geralmente, quando a gente está nesse processo de irritação muito grande, tem muita informação aí acumulada para a gente ir trabalhando e liberando e transformando gradativamente. Então, antes da gente começar o exercício, vou pedir para você que você se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, principalmente compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode te ajudar, tá? Compartilhe a luz com quem você ama. Isso é muito importante, porque se a gente faz esse movimento, essa diferença, nós conseguimos melhorar não só a nossa vida, mas o mundo onde vivemos. E a alteração da nossa consciência transforma o nosso mundo. E quando nós damos um movimento, levando essa consciência para outras pessoas, nós transformamos o planeta inteiro. Então, agora eu peço para você se preparar. Vou colocar uma música, como eu tenho feito sempre. Embora esses processos de conexão, de mindfulness, né, de autoobservação, muitas vezes as pessoas falam para a gente não utilizar a música. Quando você está num processo negativo, de irritação, energia cansada, dificuldade, vale mais a pena você colocar a música e isso te relaxar, do que você não colocar nada e você levantar e sair andando, tá? E lembre-se, faça o máximo que você conseguir, porque certamente a sua mente vai criar um sistema para que você fuja dessa autopercepção, tá bom? Então agora eu vou pedir para você fechar os olhos. Então fecha os olhos. Respire, se acerte no lugar onde você está sentado. Sente-se confortavelmente. Não precisa colocar as suas palmas da mão para cima, pode colocar nas pernas. Então agora eu quero que você respire, leve o ar para dentro. Solte o ar. Faça assim. Para dentro, agora para fora com força. E se você quiser, inspire e solte o ar mais forte, mais umas 2, 3 vezes. E abra bem a boca para colocar o ar para fora, mesmo que você vai perceber que naturalmente você vai pôr muita da energia acumulada aí para fora. Olha lá, mais uma vez, inspire forte. E agora expire pondo a boca aberta. Então agora você percebe que você já está um pouco mais tranquilo, um pouco mais tranquila. Eu quero que você leve a sua atenção aos seus ombros, ao seu rosto, que você perceba que existe tensão, existe uma energia negativa nessa região. E eu quero que você então permita que a sua mente mostre para você quais são os pensamentos que você está armazenando aí nessa região. Veja como se você desse um passo para trás, para fora de você, e você então está mais consciente e observando. Pergunte para sua mente:
O que é que você anda pensando? E é bem possível que dispare agora vários pensamentos e todos eles vão te conectar a emoções. Você vai sentir essas emoções no seu coração, no seu chakra cardíaco. Então ouça a sua mente. Ela provavelmente está falando algo do tipo: que saco, eu não quero mais fazer isso. Eu detesto não sei o que. Eu tenho raiva de tal coisa. Eu odeio tal pessoa. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que não sei quem fez aquilo. Enfim, são pensamentos negativos. São emoções que estão armazenadas aí, que estão todas focadas na ira, na raiva, no ódio, e tá tudo bem. Essas emoções, esses pensamentos, esses sentimentos, eles são super importantes, fazem parte do momento atual, daquilo que você precisa para que você dispare a percepção do que precisa ser curado. Então tá tudo bem. Inspira, solta o ar e dá mais um passo na sua consciência para trás e observa agora de fora do corpo todas essas emoções, todos os sentimentos, tudo que está guardado aí no seu coração, no seu chakra cardíaco, nos seus ombros, no seu rosto, no seu pescoço. E fale para você: chega, eu entendo claramente que eu estou me sentindo assim. Eu assumo que eu estou com raiva. Eu assumo que eu me sinto muito mal. Eu aceito que eu odeio algumas coisas. Eu aceito que eu não sou perfeito, eu não sou perfeita. E eu aceito que há emoções e sentimentos que não são bonitos, mas são reais. Então agora você vai respirar profundamente e quando você soltar o ar, você vai como se fosse um balão para longe do seu corpo físico. E você então se desconecta de toda essa carga de pensamentos e emoções. Isso ficou lá na sua frente. Então agora você é um corpo, uma alma, um ser sem aquela carga. Você aceitou que ela existia. Agora você se libertou daquela carga negativa e você vai entrar em contato com você, nesse seu ser mais consciente, mais equilibrado neste momento. Então, tanto faz você estar de olhos fechados ou olhos abertos, tanto faz. Pergunte para você novamente: por que você está se sentindo assim? Por que eu estou me sentindo assim? O que é que eu preciso ver que eu não estou vendo? O que é que eu preciso aceitar que eu não aceito? O que eu preciso resolver e estou fugindo? E você deve observar. Aceite. Aceite profundamente. Pode ser que você esteja com culpa. Pode ser que você esteja desmotivado. Pode ser que você esteja se sentindo não amado, não compreendido. Pode ser que você ainda tenha uma frustração muito grande por alguma coisa. Pode ser que você queria atenção e não recebeu. Pode ser que a sua criança interior detestou receber o não de alguém ou da vida. E pode ser que você sabe que precisa mudar ou precisa mudar alguma coisa e você não muda. Não importa. O que importa é que agora você tem consciência. Então, se você estiver com seus olhos fechados, permaneça. Se você estiver com os olhos abertos, feche os olhos. Respire, solta o ar e apenas observe.
observe que, seja lá o que o seu eu te falou, isso é uma situação, ou são algumas situações. Isso aí não é você. Inclusive, você não é a raiva, você não é o ódio, você não é o cansaço, você não é a irritação. Você está se sentindo, mas você não é isso. Então eu quero que você conscientemente diga para você: neste momento, eu abandono todos esses sentimentos. Eu tenho plena consciência que eu não sou eles. Você inspira, solta o ar e solta tudo que precisa nesse ar. E de novo. E de novo. E você está mais calmo. Então agora eu quero que você diga para você: eu não sou este problema. Eu não sou esta situação. Mas eu vou resolver isto agora. Então eu quero que você entre num processo de análise verdadeira sobre essa situação que você se conectou. Eu quero que você pense sobre isso. Por que você se sente dessa forma? O que falta ser resolvido? O que você precisa fazer? O que você precisa deixar para trás? O que você precisa falar? O que você precisa se libertar da culpa? E eu te pergunto, o que você não tem controle? Porque aquilo que não tem controle, que não diz respeito a você, esse você não tem controle. Esse, a única solução é deixar, deixe fluir, solte. Pense agora, eu vou fazer tal coisa. Eu vou agir de determinada forma. Eu vou mudar desta forma interna e desta forma externa. E eu entrego para as pessoas que estão conectadas a essa situação a possibilidade e a chance delas mudarem também. Mas eu não espero nada, porque eu vou fazer a minha parte. E agora, neste momento, eu me liberto de todos os sentimentos e de todas as memórias que eu tenho desta situação ou relacionadas a essa situação, para que da próxima vez que eu olhar para essa situação ou lidar com essa pessoa, eu possa estar totalmente presente. E eu programo que eu vou me lembrar de estar totalmente presente, apenas respirando. Então respira profundamente e solta o ar até você soltar toda a carga emocional. Respira profundamente, solta o ar e liberta todas as memórias. Solta o passado. Solta tudo que não existe no momento presente. Respira bem tranquilamente agora. E percebe que quando você coloca o ar para dentro, você volta a sua consciência lá para o seu coração, como se você entrasse para dentro do seu ser. Solta o ar e ao invés de você sair, você fica mais concentrado em você. Na segunda respiração, você está totalmente presente no aqui e agora. E quando você solta o ar, você abre os seus olhos e você percebe que você está totalmente preparado, totalmente preparada
para lidar com esta situação ou com esta pessoa de uma forma consciente, tendo consciência do que precisa ser feito, do que você quer e do que você precisa fazer para que isso seja finalizado. Então agora você vai fazer o que for necessário. Se você precisar ir falar com a pessoa, faça. Se você precisar fazer um processo de meditação, faça. Se for uma situação do passado, faça um exercício de conexão com essa situação, cortando, se libertando e deixando ela para o passado. Mas tenha a atitude, faça, resolva isso. Ponha um fim nessa situação, ponha um fim na sua conexão com essa situação. E sinta, olha para você agora, sinta essa tranquilidade e a força de resolução. Você não precisa ficar totalmente calmo agora. Você não precisa ser passivo. Você pode ser ativo ou proativo. O que você precisa é ter uma ação certeira, sem fugas, sem desculpas, sem obstáculos, principalmente internos. Então, já que você veio até aqui e fez esse exercício para resolver essa situação, dê o próximo passo e vá atrás da resolução, da finalização deste processo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Continue comentando, colocando as suas sugestões e a gente se fala e se vê no próximo vídeo. Fique com toda a luz do universo. Gratidão. Namastê.